Quando eu cheguei aqui, eu olhei a camiseta do Fernando, eu ri. Eu falei, Senhor, o senhor está engraçadinho, viu? Sabe que quando eu olhei na camiseta dele, eu falei, pô, gente, o menino tá com a camiseta, amar é servir. Eu falei, pronto, gente, como que pode isso? Então, assim, sabe, porque realmente, quando a gente vai falar de servir, parece uma palavra pesada. As pessoas sentem aquele peso. Mas esse peso não é de Jesus. Ele já carregou todos esses pesos, inclusive esse. E esse peso, ele só vem se o nosso coração não estiver inclinado da maneira certa. Porque o fardo dele é leve e é suave. E quando a gente está fazendo algo que é para ele e por ele, as coisas são leves. E elas fluem de uma maneira sobrenatural. Porque ele já plantou algo dentro de você para realizar isso. Ele já plantou, foi ele que colocou dentro de você, entendeu? Foi ele. Então, o que ele coloca é leve, é suave. E se não está sendo leve e suave, a gente precisa rever algumas coisas. A gente precisa rever as nossas rotas. A gente precisa rever o porquê que não está sendo leve nem suave. Eu vou ler outro versículo aqui com vocês, em Romanos 12, 11, se vocês quiserem acompanhar. Amém? Romanos 12, 11. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Amados, todos nós fomos chamados para servir. Todos, sem exceção. Todos. Cada um da sua maneira. Cada um no que Deus tiver colocado no coração dele. Mas todos nós temos um chamado para servir. Amém. Independente de qualquer coisa, de qualquer situação. E sempre quando a gente serve, a gente é aperfeiçoado. Quando a gente serve, porque nessa unidade, a gente é moldado por Jesus. A gente às vezes eu fico encantada quando a gente está servindo e tantas coisas diferentes acontecem no ambiente, né? Quantas pessoas diferentes se reúnem com sons diferentes, com um jeito diferente de falar, de agir, né? E quando a gente se depara com isso, a gente fala assim, nossa, mas fulano é dessa maneira. Sabe que quando vem isso no meu coração, eu falo assim, Senhor, mas que maneira eu sou? Sabe? O que eu estou passando para essa pessoa? Porque a primeira coisa que a gente tem que avaliar é nós mesmos. A maneira que a gente está fazendo, não a maneira que o outro está fazendo. Porque sou eu e Deus. Sou eu e Deus. E eu vou dar conta das minhas obras, entendeu? Sou eu. Não é o pastor Albério. Eu posso estar aqui servindo, né? Porque automaticamente, se eu sirvo, eu abençoo pessoas, né? Eu abençoo pessoas servindo. Mas não é para o pastor Albério que eu faço para Deus. E automaticamente a vida dele é alcançada através da minha. Porque nós viemos aqui justamente para isso. Para alcançar a vida de outras pessoas. Para alcançar com nossos dons. Para alcançar com nossos talentos. Mas também com nosso servir de verdade. Porque você imagina aqui, gente, se a gente chegasse aqui, não tivesse o Plínio para tocar. Como seria? Precisa, gente, precisa disso. Né?
E tem um chamado dentro dele, tem algo que arde dentro dele para servir dessa maneira. E muitas das vezes, eu sei que muitas das vezes o Plínio tem que abrir mão de algumas coisas para estar aqui servindo. Mas por que ele abre mão? Por que eu abro mão? Por que você abre mão? Porque há um fervor dentro de você que te impulsiona para isso. Há um amor que te impulsiona para fazer isso. E esse amor, ele vem de Deus. É Ele que desperta dentro de você. É Ele que te faz ir mais longe. É Ele que te faz dar mais um passo. É Ele que te estica mais um pouco. É Ele que, quando está precisando num lugar, você vai lá e fala... conta comigo, eu estou aqui. Mesmo às vezes você não está sabendo nem o que é para fazer. Gente, mas se disponha e faça. Porque às vezes a pessoa que está servindo, ela está precisando de ajuda. Sabe, nesse tempo de pandemia, sabe, os departamentos da igreja, né, eles ficaram um pouco complicados por causa das pessoas que não podem vir mesmo. E isso, tudo bem, a gente entende. Só que, assim, a minha pergunta, né, nessa tarde, eu orando, eu fiquei pensando, o que nós fizemos para suprir essas outras pessoas que não puderam vir? O que nós fizemos nesses departamentos que estavam desfalcados por momentos que a pessoa não pôde controlar? O que eu e você fez? Será que a gente ficou só no nosso quadradinho? Será que a gente ficou assim, não, eu vou fazer aqui o que está proposto para mim fazer? Não, gente, não é assim que Deus quer que nós serve, não é assim. Jesus, ele andava, ele fazia sinais e maravilhas, ele não falava assim, não, eu já curei um, não vou curar mais ninguém, não. Não é assim, gente, não é. Não é. A gente está aqui para ajudar uns aos outros, para estender as mãos. E você sabe que, às vezes, nessa pandemia, eu ouvi uma ministração do Tiago Borba, e ele falou assim, que o diabo ele perdeu, porque ele achou que a igreja ia parar. E aqui nessa igreja é uma prova disso, porque essa igreja rompeu. Ela não transmitia os cultos e ela começou a transmitir. Outros departamentos foram levantados aqui. Então, sabe, o diabo ele é tão sujo, mas ele é um perdedor. Quando ele pensava que ele ia vir com essas gracinhas dele e parar o povo de Deus, ele fez o povo de Deus avançar. E a palavra de Deus ir para os 4 cantos do mundo. Enquanto as igrejas elas estavam presas, só Goiânia, só em Goiânia, né? As igrejas menorzinhas, elas não transmitiam os cultos, gente. Vocês podem ver, elas não transmitiam. Mas o que aconteceu? Com isso que chegou, houve uma aceleração, houve um avanço. Sabe, Deus ele foi dando estratégias. Sabe por quê? Porque o povo de Deus ele não parou. Porque a estratégia divina foi vindo no Espírito. E é isso que a gente precisa fazer. A gente não precisa parar. A gente não precisa parar, a gente tem que avançar. Por mais que algumas coisas tenham tentado nos parar. Porque tem tentado, eu sei que tem. E cada um, como diz o pastor Alberto, ele fala assim, cada um é um mundo. Eu já peguei isso, eu falo desse jeito. Não, gente, cada um é um mundo. E realmente, cada um é um mundo. Mas nesse mundo seu, há algo que você pode fazer por alguém. Mesmo nesse mundo que você está achando que está turbulento, está achando que está difícil, tem algo que você pode fazer para alguém. Tem uma mensagem que você pode mandar para alguém. Tem uma ligação que você pode fazer para alguém se você estiver na sua casa. Tem uma oferta que você pode depositar para alguém. Isso não pode te parar. A igreja precisa avançar. E a igreja ela só vai avançar quando eu e você fizermos a nossa parte no corpo de Cristo.
é quando eu e você fizermos a nossa parte. A igreja não é do pastor Albério. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o corpo. O braço, ele não funciona sem a mão. Entende? Então, nós somos um corpo. Cada um aqui, da sua maneira, contribui para algo. Não pense que se você ficar sentado, ou se você não fizer nada, não vai fazer diferença. Faz diferença. Porque o que Deus colocou dentro de você faz diferença para outra pessoa. Faz diferença para outra pessoa. Você, às vezes, uma palavra sua vai tirar uma pessoa da depressão. Uma oração sua por áudio vai tirar uma pessoa da depressão. Sabe? E a gente precisa estar mais atenta a essas instruções do Espírito. Gente, a gente não está aqui de brincadeira, não. Jesus, ele pagou um alto preço. Ele pagou um preço de sangue. E todas essas circunstâncias que têm tentado nos parar, eu declaro em nome de Jesus que a partir de hoje, Deus vai colocar dentro de vocês novas estratégias para avançar. E não vão ficar mais parados. Que vai ter um avanço no nome de Jesus. Que aquilo que tem tentado te parar vai ser destravado pela autoridade do nome do Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu declaro, eu não aceito mais essa igreja retroceder. É avanço, é avanço, é avanço. Chega, chega. Não há mais tempo para isso. Jesus está às portas. Jesus está às portas. E se Jesus voltar hoje e te perguntar o que você tem feito com os seus talentos, qual seria a sua resposta? Qual seria a sua resposta? Eu estou fazendo essa pergunta para você porque ela foi feita primeiro para mim, gente. O que você faria? O que você falaria para Deus? Não, Deus, mas assim, está na pandemia, eu sabe, Senhor, desculpas? Pense bem no que você vai responder para Deus, porque Deus, Ele conhece o seu coração. Se realmente é verdadeiro, é puro e realmente é lícito o que você está falando, amém, não se preocupe. Não se preocupe. Mas se tem algo tentando te parar e que esse algo que está tentando te parar, você está se aproveitando da situação e está se mantendo estacionado, sem fazer a obra de Deus, ou sem obedecer às instruções que o Espírito Santo tem dado para você, irmãos, sabe? É forte, Brasil. É forte. Porque Jesus, ele é amor, mas ele é um Deus justo também. Muito cuidado com as suas palavras. Muito cuidado com as suas justificativas. Muito cuidado quando você diz que realmente você não pode vir. Mas se você não pode vir, mas se na mesma quinta-feira você tem feito outra coisa, a gente precisa reavaliar esse não pode vir. Se isso seria eu não posso ou são prioridades. Prioridades que você não está incluindo Deus. Que você está deixando Deus de lado. Isso é muito sério, gente. Eu não queria falar isso aqui, sabe? Eu nem anotei isso aqui, para vocês terem noção. Eu falei para Deus assim, quando Ele me falou, eu falei, não, Senhor, né? Manda outro. Mas eu não posso falar isso, porque quando eu falei, Deus já me falou assim, você falou, eis-me aqui. Entendeu? Então, assim, depois que você fala, não tem jeito de voltar a palavra atrás, entendeu? Eu falei, está falado. Então, eu preciso realmente falar o que Deus trouxe ao meu espírito. Porque, gente, servir a Deus não é brincadeira. Não é brincadeira. E é realmente por amor que a gente serve. E se realmente a gente tem feito relaxadamente, a gente precisa rever. Como está nosso coração diante dessas coisas que a gente tem feito? E qual é o nosso propósito? Saulinho fazendo graça ali, ó, pastor.
Não, eu estou olhando para todo mundo, gente. E assim, realmente eu preciso reavaliar, de verdade. Eu me reavaliei, de verdade. Porque a gente fala assim, mas eu tenho 2 filhos pequenos. Mas eu já faço isso. Mas eu já faço aquilo. Gente, mas eu já chego tal hora. Quando você chegar lá no céu, aí Deus vai falar com você, você vai falar isso. Não, Senhor, mas aquele dia, sabe o que era? Eu estava, nossa, Senhor, o Senhor não sabe, aquele dia estava tão corrido. Por que você não se organizou? Por que você não se organiza? Quando é algo que realmente está no seu coração, você se organiza. Sabia? Quando é algo que realmente que a gente quer fazer, a gente faz. A gente chega na hora. A gente não falta. Né? Por quê? Porque a gente quer. Então, essa é a diferença. Essa é a diferença. É onde o nosso coração está. Às vezes, o nosso coração não está aonde deveria estar. E está fazendo por motivações erradas. Mas você sabe que eu tenho uma boa notícia para você. Quando a empolgação passa, o amor que foi depositado dentro de você ainda está aí. Ele ainda pode ser despertado pelo Espírito. Há um fervor do Espírito para ser despertado dentro de você. Aquilo que Deus colocou para você fazer não está morto. Não está morto. Não está morto. Não está morto. Porque foi Deus que colocou. Foi Deus que colocou. Aviva isso dentro de você hoje. Aviva esse fervor dentro de você. Aviva esse amor dentro de você. Em nome de Jesus, eu declaro, nunca mais fazendo da mesma maneira. Nunca mais fazendo da mesma maneira. Todo aquele que retrocedeu vai avançar, vai correr a carreira. Em nome de Jesus, eu declaro forças sendo renovadas aqui pela autoridade do nome de Jesus. Eu declaro que vai ser leve, é leve. Há uma palavra dentro de você que você precisa liberar para alguém. Gente, essa semana eu mais urgente recebeu uma notícia que nós ficou, impactado. A gente ficou sem, e a gente às vezes fica aqui, né, com essas bobeiras de ir dando desculpinha para não vir para a igreja. Pelo amor de Deus, gente, nós já somos adultos. Vamos parar de ser criança. Vamos agir como adulto. Aí o Jenson, recebeu uma ligação da funcionária dele, falando que o cunhado tinha suicidado. Gente, vocês não sabem como que chegou isso para nós, não. Nós, a gente ficou muito, muito mal. Ele ficou muito mal. Você está vendo? Tanto que Jesus precisa de nós. Como que não tinha uma pessoa do lado para falar de Jesus para ele. Às vezes, no seu trabalho, tem uma pessoa do seu lado que está passando por algo. E você está muito ocupado com você mesmo. E você está muito ocupado com as suas coisinhas, com a sua vidinha. Gente, isso é muito sério. Uma vida perdida é muito sério. Uma pessoa depressiva é muito sério para quem tem o Espírito Santo. E pode ajudar, e pode levar a palavra, e pode levar o consolo. E nós estamos parados? Sério? Nós estamos parados? Qual a diferença que nós temos feito no nosso trabalho? Qual a diferença que nós temos feito por onde a gente tem passado? Será que a gente tem exalado o perfume de Cristo? Será que a gente tem servido assim como Ele propôs no nosso coração? Ou a gente tem servido da nossa maneira? Não, nossa, veio uma palavra aqui para mim, mas eu não vou falar não. Eu já fiz isso, eu confesso, eu estou aqui confessando meus pecados. Sabe, porque eu pensava assim, nossa, né, tem tanta gente aí, né, top das galáxias, deixa as pessoas falar.
Só porque o que é para mim fazer, a Maricélia não vai fazer, não. Entende? O que Deus colocar no meu espírito é para mim fazer. E às vezes, na hora que eu deixei de lançar aquela palavra, ela continuou na mesma situação. A pessoa não pôde receber um vinho novo, não pôde receber um consolo, não pôde se sentir amada, porque a gente não fez a parte da gente. Isso é muito, sabe, isso mexeu muito comigo nesses dias que eu estava preparando essa ministração. Porque às vezes a gente acha que o nosso não fazer não tem problema. A gente acha que o nosso não fazer tem nada não, tem mais outras pessoas. Mas o que é para você fazer, é para você fazer. E a gente precisa entender isso. O nosso papel no corpo de Cristo. Porque quando eu e você entender o nosso papel, o corpo de Cristo vai funcionar. Ele vai fluir da maneira que Deus quer que ele flua. Você não precisa fazer tudo, mas faça o que Deus colocou no seu coração para fazer. Avance no que Deus te deu direcionamento. Sabe por quê? A fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. E amar é servir, assim como está escrito na camisa do Fernando. E a gente serve a Deus porque a gente ama a Deus e tem um coração rendido a Deus. Gostaria de ler com vocês agora no Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. Ele de acordo com a boa vontade desse. Por isso, aí eu já anotei outro versículo aqui em Timóteo, porque sobre essa questão de Deus realizar na gente a vontade, né? A vontade vem dele mesmo, e eu já falei sobre isso aqui, porque isso que está dentro de você foi Deus que colocou. Então, quando chegar uma nota para você, não pense que foi o diabo não, tá? Foi Deus mesmo. E em 2 Timóteo, não precisa abrir não, 2 Timóteo 1:6, Deus fala, 2 Timóteo 1:6, a palavra de Deus fala: por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu, quando impus as minhas mãos sobre você. O que você for fazer, faça com intensidade. Faça com fervor de espírito. Deus, ele conta comigo e com você para realizar milagres e prodígios aqui nessa terra. E há um fervor que é individual. A igreja ela pode estar experimentando um fervor, né, sendo derramado sobre a igreja. Mas você sabia que há um fervor individual que cada um experimenta? E é esse fervor que faz a diferença na nossa vida. É esse fervor que mantém a chama acesa. É esse fervor que nos faz ir mais longe. E se a gente não alimenta esse fervor, o que a gente não alimenta, morre. O que a gente não alimenta, morre. Deus, ele não quer as minhas mãos se ele não tem o meu coração. Se Deus não tem o seu coração, não adianta você oferecer as suas mãos. Não adianta. Não vai subir para o céu. Não vai subir. Sabe, Deus, ele nos surpreende de várias maneiras. E hoje, quando eu estava orando, eu falei com Deus sobre essa ministração.
E a gente, às vezes, pensa que a gente sabe tanto sobre servir. E que a gente serve tão bem. Mas hoje, eu convido a você a sondar seu coração. E ver realmente com que propósito você tem servido até hoje. E ver realmente o porquê também você não tem servido. Se todos nasceram para servir, o porquê você ainda está parado. O porquê você ainda não obedeceu à voz de Deus. Nós precisamos um dos outros, irmãos. Isso não é, sabe, isso não é um jargão. Nós precisamos um dos outros. O corpo de Deus, ele só se completa quando uns ajudam os outros. A igreja, ela funciona em unidade. E Deus ama a unidade. Deus ama a unidade. Não é a unidade do Plínio com louvor, não. Porque isso ele já faz. Você entende? Você entende que eu estou falando isso porque isso veio para mim? Deus não falou para mim fazer o que eu já fazia. Ele me falou para mim fazer o que eu não estava fazendo. E eu estou aqui porque eu não estava fazendo isso, ministrando a palavra. Porque eu me achava incapaz. Mas em todos esses dias, preparando a palavra, ele falou comigo: é eu que te capacito. Sou eu que te capacito. É o meu espírito que está dentro de você. É meu espírito que está dentro de você. E eu me lembro que, há poucos dias atrás, eu estava dando uma palavra de apoio para alguém que ia ministrar, né, falando: seja guiada, né, seja cheio do Espírito e tal. Porque você falar isso para outra pessoa é legal, né? Porque nem eu sei, né? Tipo assim, é fácil. É fácil você falar, né? Tipo assim, nossa, vai lá, seja guiada. Seja guiada. Aí, por alguns momentos, quando veio algo borbulhando no meu coração, né? Alguns questionamentos, algumas coisas, Deus falou assim para mim: você não tem falado para as pessoas ser guiadas? E aí? Seja guiada. Falei: amém. Eu não sei que vocês não, gente, mas comigo Deus trata desse jeito, tá? Assim, é bem no chicote mesmo. Tá? Às vezes, assim, a maneira de eu falar aqui, às vezes vocês acham, mas é desse jeito que Deus fala comigo, tá? Não é assim que eu estou falando para vocês, é da mesma maneira que eu recebo. E por último, eu gostaria de falar com vocês, eu já estou encerrando, né? Acho que eu já até falei demais. Meu Deus. Misericórdia. Parece que eu estou igual o Ronaldo. Nossa. Pensa nisso. O que eu sei é que o Edilson de Lira, eu ouvi na ministração dele, ele falou assim: sempre vamos ser lembrados pelos problemas que resolvemos ou pelos que causamos. Como você quer ser lembrado aqui na Terra? Como você quer ser lembrado? Quando uma pessoa lembra de você, como será que ela te vê? Como será? Eu fiquei me perguntando isso o dia que eu vi essa frase, eu falei: vixe, né? A gente precisa reavaliar algumas coisas mesmo. Porque você pode não pensar assim, mas você está sendo observado, irmão. Você está sendo observado. Primeiramente por Deus. Primeiramente por Deus. E esse é o que mais importa. Mas você sabe que quando Ele testifica algo em você que você precisa mudar, você precisa avançar nisso? Você precisa alinhar com o que Ele quer? Porque quando você dá um passo de obediência, é um passo que você dá, mas vem uma aceleração muito grande sobre a sua vida. Vem um rompimento muito grande em todas as áreas.
que às vezes na sua mente natural você não consegue entender o porquê está acontecendo tão rápido. Por que está acontecendo tão rápido? E quando você vai para o seu quarto e fala com Deus, Senhor, né, mas está muito acelerado, mas né, isso e aquilo. Deus fala assim, foi a sua disposição para fazer, a sua obediência para fazer exatamente como eu te mandei fazer. E às vezes, como eu falei no início, tem coisas que você está esperando há anos para ser resolvida. Há anos. Só porque tem coisas também que Deus está falando há anos para você mudar. Há anos para você avançar e você está parado. E você está recuando. Em vez de você dar um passo para trás, você tá um passo para frente, você está dando 2 para trás. Irmãos, eu gostaria de verdade que nessa noite vocês acolhessem essa palavra no seu espírito. Porque foi algo mesmo vindo de Deus para nós. Foi algo vindo dos céus. E para mim desceu como um aroma suave no meu coração. Porque Deus, Ele nos corrige sim. Ele nos mostra o caminho sim, mas porque Ele nos ama. E porque Ele quer entregar algo muito maior para a gente. E porque tem tantas pessoas para ser alcançada através da minha e da sua vida. Tem tantas pessoas. E às vezes a gente está parado. Atrapalhando o avanço. Atrapalhando, impedindo Deus de agir através da nossa vida. Eu queria te convidar para viver intensamente no Senhor. Para se dispor de uma maneira que você nunca se dispôs. Vai realmente te tirar do seu conforto? Não vou mentir para você, porque eu não posso mentir. Vai te tirar do seu conforto. Mas vai também trazer um bálsamo para você em outras áreas. Vai trazer, às vezes, um descanso que você está procurando há tanto tempo. Você está falando, nossa Senhor, mas eu tenho orado, eu tenho declarado, eu tenho te buscado. Mas, às vezes, um passo que você não deu, que Deus tem mandado você dar, está te impedindo de romper nessa área. E eu vou finalizar agora. Né? Porque, como eu falei, eu já falei muito, o Ronaldo, nossa, está deixando mau exemplo na igreja, misericórdia, ó pastor. Mas assim, brincadeiras à parte, né? Porque a gente brinca sempre isso, mas as pessoas que sobem aqui realmente são guiadas pelo Espírito. E a gente crê que quando as pessoas sobem aqui e algo sobe no seu espírito, as pessoas precisam falar o que o Espírito Santo está mandando ela falar. E eu estou aqui hoje justamente para despertar isso em você. O que eu tenho para falar para vocês. Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Reavive o dom que há em ti. Reavive o dom que há em vocês. Reavive. Volte ao primeiro amor. E à prática das boas obras. E eu gostaria de orar agora com vocês. E eu sei que Deus, eu sei que Ele vai trabalhar no coração de cada um de uma maneira diferente. Porque o que eu anseio no meu coração não é a mesma coisa que você anseia. O que Deus tem me chamado para fazer, às vezes, não é a mesma coisa que Deus tem te chamado para fazer. Mas uma coisa eu sei. Nós estamos do mesmo lado. Nós estamos servindo o mesmo Deus. Então, nós precisamos obedecer. Nós precisamos nos render e nos lançar e fazer de acordo com o que Ele quer. Não fazer mais a nossa vontade. Chega de fazer a nossa vontade. Chega. Chega. Até hoje, até aqui, você viu que não tem dado certo fazer a sua vontade.
Experimenta fazer a vontade de Deus. Experimenta dar um passo em direção à vontade dele. Ele está te pedindo só um passo. É só um passo. É só um passo que ele precisa. Ele precisa de um coração rendido a ele, para ele fazer a diferença. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu declaro agora, Pai, corações rendidos ao Senhor, Pai. Eu declaro em nome de Jesus que nós nunca mais seremos os mesmos, Pai. Pai, eu declaro, Pai, aceleração sobre essa igreja, Pai. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, as pessoas chegando, Pai, e sendo acolhidas, Pai, de uma maneira sobrenatural. Aquele que chegar abatido, Pai, nós vamos sim ter o direcionamento para levar uma palavra de libertação. Eles vão se sentir acolhidos aqui nessa igreja, Pai. A gente já tem feito, Pai, e eu louvo pela vida de cada um que tem se disposto e feito. Pai, mas há mais do céu para nós aqui na terra. Há mais do céu. Há mais do Senhor sobre a nossa vida. Há mais do Senhor sobre a nossa vida. Há um derramar maior sobre a nossa vida. Há uma unção maior sobre a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que nós vamos cada dia mais, Pai, nos dispor, Pai, e mergulhar nessa unção, Pai. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, corações e mentes abertas, Pai. Corações e mentes abertas, Pai. E em nome de Jesus, Pai, essa palavra frutificando, Pai. Frutificando, Pai. E ela sendo ecoada, Pai, no espírito de cada um, Pai. E agindo, Pai, em nome de Jesus, Pai, em cada área, Pai. Em cada área que precisa ser alinhada, em cada área que precisa ser mudada, em cada área, meu Deus e meu Pai, que precisa do seu toque, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, que se for no lar, Pai, vai tocando agora. Em nome de Jesus, Pai, se for no casamento, eu declaro agora, Pai, a Tua palavra chegando, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro, Pai, casamentos libertos, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, casamento liberto de toda discórdia, de tudo que o inimigo trouxe nessa pandemia. Ele vai levar em nome de Jesus. Ele já levou. Ele não tem poder sobre a nossa vida. Ele não tem poder sobre essa igreja. Pai, em nome de Jesus, Pai, aquelas pessoas, Pai, que estão se encontrando desempregadas, Pai, nesse momento. Eu coloco diante de Ti, Pai, cada uma delas. Pai, porque o Senhor supre todas as necessidades, Pai. Pai, que venhamos também, Pai, assim que um necessitado chegar até nós, Pai, que venhamos estar com o mesmo coração rendido ao Senhor para ajudá-los, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que não vamos, Pai, Te adorar só com os nossos lábios, Pai, mas que vamos sim fazer a diferença, Pai, nesse mundo, Pai. Que vamos fazer a diferença, Pai, através de boas obras. Que vamos proclamar, Pai, a Tua palavra, Pai, conforme o Senhor quer. E ser testemunhos, Pai. Testemunhos do que o Senhor tem feito, Pai, na nossa vida, Pai. E alcançar cada dia mais, Pai. Cada dia mais. Pessoas, Pai. Pessoas sendo libertas, Pai. Pela autoridade do Teu nome, Pai. Eu declaro ninguém mais recuando, Pai. Eu declaro avanço, Pai. Eu declaro avanço, Pai. Assim que chegar uma nota, Pai, no coração, Pai, para fazer uma ligação para alguém, Pai, que isso flua, Pai. Eu declaro aceleração, rompimentos, Pai, na área ministerial, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro destravamentos agora, Pai. Em nome de Jesus, todo aquele, Pai, que tem algo dentro de Ti, Pai, para levar a Tua palavra, Pai, que ela seja entregue, Pai, conforme o Senhor quer, Pai. Em nome de Jesus, que a Sua unção, Pai, venha despedaçar todo o jugo de Satanás nessa noite, Pai. Pai, todas as cadeias sendo quebradas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, toda prisão na mente, Pai. Eu declaro agora, Pai, pessoas libertas nas suas mentes, Pai. Todas as mentiras de Satanás, Pai. Que a pessoa é doente, que a pessoa não pode, Pai. Em nome de Jesus, toca nessas pessoas agora, Pai. Pai, que elas sinta, Pai, o Seu abraço, que elas sinta o Seu amor, Pai. E que elas saiba quem elas são em Cristo, Pai. Que elas são amadas pelo Senhor.
que o Senhor já pagou um alto preço, o Senhor já pagou um preço de sangue, Pai, e que elas são livres de todas as mentiras de Satanás, Pai. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, o teu mover sobrenatural sobre essa igreja, Pai. A tua mão poderosa, Pai, agindo, Pai, sobrenaturalmente, Pai. E eu declaro que nós nunca mais seremos o mesmo. E que o nosso coração será sempre um coração rendido para servir ao Senhor. Como o Senhor quer, não como nós queremos. Fazendo a sua vontade e não a nossa vontade. Amém?